Abra sua Bíblia, irmão, sem delongas, porque o que eu sei fazer é pregar, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 16, e o verso de número 7. Vamos ler o 8, o 9 e o 10, e o 11 também. Se tiver um fundo aí, sonoplasta, depois você solta, tá? Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo 16, e o verso de número 7. Quantos encontraram, digam amém. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eu vou repetir o versículo de número 7, que será o chave. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Eu posso ouvir um glória a Deus por esta palavra. Esta palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 fios. Esta palavra é que nos levanta. Esta palavra que nos consola. Esta palavra que quando o espírito está abatido, ele vem e nos levanta. É esta palavra que fala conosco, irá falar conosco. Ele é a própria palavra. Meus queridos irmãos, peço toda atenção a vós outros no que eu vou expor nesta noite, através do Espírito que tem ministrado sobre mim no dia de hoje. Se paramos para ler o livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 13, do 31 até o versículo 38, nós podemos ver que a instrução de Jesus aos discípulos concernente uma promessa. Observe que a Bíblia nos diz que Jesus agora reúne os discípulos, bem verdade que estava seguindo os escribas, os fariseus, ou melhor, os zeus da vida, e ele começa a dizer-lhes concernente da promessa
que ele iria ao Pai, aqui no capítulo 14 já, que ele iria ao Pai e deixaria o Consolador, aquele que consola, aquele que orienta, aquele que instrui, aquele que fala, aquele que está em nosso meio. Ele estava falando de si mesmo. Jesus agora olha para a condição dos discípulos e, sabendo que o coraçãozinho deles estava envolvido em um temor, e um tremor, pastor Ormi, e ele sabia já, porque ele era e é o próprio Deus. Observe que agora ele diz aos discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se não vou-lo teria dito. Vou vos preparar o lugar. Mas escute, e se eu for, eu vos preparar lugar, vireis outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estareis também. Ele começa a dizer aos discípulos: olha, não fique preocupado com o dia de amanhã, eu vou para o Pai, mas alguém virá, porque existe uma promessa, existe a promessa, e a promessa está de pé para aquele que vem te consolar. Ele estava desde o início, ele estava desde os primórdios. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo de número 1, que o Espírito de Deus, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava procurando alguma coisa que tivesse forma para poder habitar. Estava sem forma, mas ele pairava. Quer dizer, eu entendo, pastor, que ele estava procurando. Nemagassuri andarai. Estou todo arrepiado aqui. Ele está procurando. Ele paira. Antes estava tudo sem forma, era tudo negro, tudo escuro, mas o Espírito estava procurando. Na hora certa, no momento certo, no haja de Deus ele descia. Está entendendo, irmão? Tudo está preparado por Deus, tudo está sendo preparado por Deus. Vai haver o haja de Deus na tua vida e ele vai te apoderar. Você conhece o Espírito, você conhece o Espírito Santo. Ele fala, ele instrui. Eu passei por um momento tão difícil por esses dias, mas antes disso de acontecer, pastor Ormi, o Espírito do Senhor falou comigo. Eu estava em oração há mais ou menos 3 meses, e o meu pai estava doente, com problema no coração, saúde perfeita, só o coração, só. Mas você olhava para ele, você via que ele estava com aspecto bom. E quando eu fui para a oração, o Espírito de Deus me disse: meu filho, reúne a família e diga para a família, porque eu vou recolher o seu pai. Receberam uma notícia dessa no último dia de campanha, buscando para outra coisa. Eu disse: meu pai, tem de misericórdia.
Pastor Osmi, passou 3 meses, e eu ia visitá-lo e cada dia estava pior. E algumas indagações na minha mente começaram a pairar. Por quê? Porque meu pai estava desviado. 43 anos. E o Senhor tinha me dito: eu vou recolher. E aquilo pairava sobre mim e dizia: Senhor, se o Senhor vai recolher, mas como? E o Espírito de Deus que fala, que instrui, ele me disse: tudo está preparado. É a mesma coisa, tem o haja de Deus no tempo certo, na hora certa. É da forma dele, é do jeito dele, é como ele quer e não do nosso jeito. No dia 20, dia 16 de abril, eu fui para a casa do meu pai não estava bem. E quando eu cheguei lá, o Espírito do Senhor me disse: eu vou recolher ele. Eu reuni toda a família antes de tudo isso, falei para eles que Deus iria recolher o pai. E a mãe crente já estava preparada. Eu falei: Senhor, e agora? Ele não aceita. Ele não conseguia ficar de pé. Troquei ele. Ele ficou deitado porque a respiração dele, ele não conseguia respirar porque o coração estava muito grande. E o oxigênio não suportava. Ele deitou no sofá da sala, com aquele olhar de pedir misericórdia, olhando para mim. E o Espírito de Deus me disse: a hora é agora. Eu tenho preparado ele. E eu olhei para ele e disse: pai, já não há mais tempo. O tempo é agora de o Senhor voltar para Cristo. Logo de imediato, pastor Osmi, ele disse: eu quero voltar para os braços do Senhor. Minha mãe no quarto começou a interceder. Coloquei a mão sobre a cabeça dele, repreendi tudo. Eu disse: pai, repita comigo as palavras. Fiz a confissão de fé para ele. O meu corpo me arrepiou. Nós começamos a chorar, porque a presença de Deus invadiu a casa. O Espírito de Deus estava ali. O nome dele foi escrito no livro da vida do céu. 43 anos afastados. Eu posso ouvir um glória para ele. O maior milagre estava acontecendo. Eu estou dizendo aqui do Espírito que fala. Ele não é uma influência. Ele não é qualquer um. Ele é uma pessoa. Remancum bendemia sé. Se você tiver a sensibilidade, vai sentir ele te abraçando aí, te dizendo: eu estou aqui, a minha promessa está de pé. Dali para diante, pastor Osmi, eu vi ele por 2 horas, acordado, e não vi mais. Só UTI meio-dia, 6 horas, meio-dia, 6 horas. Escute só. Olha aqui, o Espírito de Deus fala. Naquele dia, meio-dia, nós entramos, eu e minha mãe, na UTI. Quando eu estava entrando para o corredor, o Senhor me disse: se prepare. Peguei na mão da minha mãe e disse: mãe, se prepare. Minha mãe olhou: o quê? Eu disse para ela: pode ser hoje. E eu olhei bem para ela e disse para ela: mamãe, não é só nós que gostamos de receber presentes.
Não é só nós que gostamos de receber presente, é isso que nos consola. Quem falou isso foi o Espírito na minha boca. Irmão, Ele consola os que estão feridos. Ele geme. Entramos para a UTI. O médico veio conversar com a gente. Quando ele veio conversar com a gente, pastor Osmir, não deu esperança. Eu já entrei, já descobri o meu pai, já vi que as mãos deles estavam enfaixadas, porque quando o coração não está circulando, o sangue não está circulando, não vai para as extremidades. Eu fiquei com medo. Aquela hora eu fechei os meus olhos, eu entrei e o meu pai estava chorando, sedado, induzido ao coma. Escute, 12:33. Houve um silêncio dentro da UTI. Parece que as máquinas pararam, quase o barulho. Quem é espiritual entende o que eu vou dizer. Parece que eu saí de mim e olhava tudo em câmera lenta, olhava o meu pai. E quando de repente, no quarto da UTI, um vento do nada, um silêncio. Olhei para os batimentos cardíacos: 191, 174, 84, 36, 21, 0. Foi para os braços do Pai. Foi para os braços do Senhor. Ele avisa, Ele é o teu melhor amigo. O Espírito Santo é o melhor, é o maior e melhor amigo que você tem. Jesus aqui no capítulo 14, no capítulo 15 e no capítulo 16, se você ler, ele se resume em uma coisa: a obra do Consolador, a obra daquele que estaria por vir. A promessa estava de pé quando Deus usou o profeta Joel, que viria o Espírito do Senhor e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A promessa estava de pé, e aqui Jesus fala concernente à promessa: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Observe que eu li no capítulo 7 de João 16: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, ele vai vir. Se eu for, ele vem. Se eu for, ele vem. Aconteceu lá no cenáculo. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos, você sabe da história. E veio sobre eles como língua repartida como de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. Mas quem é esse Espírito Santo? Quem é? Jesus disse 3 coisas dele: que ele é o Espírito da verdade, o Consolador e é o Espírito Santo. Mas existem vários nomes. Existem vários nomes dele, depois eu vou dizer. Mas quem é esse? O que ele faz? Existem 3 características que o definem. Primeira, o seu intelecto. Diga comigo: é o seu intelecto. Isto está associado à inteligência, sabedoria. Escute uma coisa: ele ensina e faz lembrar. João capítulo 14 e o verso de número 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos dei a enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então ele ensina e faz lembrar.
Irmão, como é que eu vou pregar sendo que eu não lembro das coisas? O Espírito Santo te faz lembrar. O Espírito Santo faz trazer na tua mente, porque Ele é a sabedoria. O seu intelecto, ele tem sabedoria e inteligência. Isaías capítulo 11, e o verso de número, nós vamos passear na Bíblia aqui. Nesta noite, quantos estão dispostos aqui? Dão glória a Deus. Isaías capítulo 11, e o versículo de número 2, que diz assim: e repousará, olha a promessa, sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o de temor ao Senhor. Então ele tem a sabedoria e a inteligência. Ele é a sabedoria. Alguém disse assim: quem não tem sabedoria, peça a Deus, peça lá do alto, porque de lá do alto é que vem a bênção. É de lá, é de lá, é de lá. Quantos podem adorar o Senhor Espírito Santo aqui? Seu intelecto, ele tem conhecimento e conselho. Isaías capítulo 11, e o verso de número 2. Qual é o outro intelecto? Ele revela. Alguém pode ler em Efésios capítulo 1 e o verso 17? Tem algum fundo aí, irmão? Passa lá em cima. Efésios capítulo 1 e o verso de número 17. Se tiver um fundo, pode soltar, viu, irmão? Ele revela. Efésios capítulo 1 e o verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele revela, ele sabe o que está debaixo do tapete, ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ele sabe aonde você vai passar e ele te instrui. Não vai para lá não, fica para cá. Ele é a sabedoria e a revelação. Esse é o intelecto dele. Ele é uma pessoa. Diga para si mesmo: ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O seu intelecto são isso. Agora ele tem mais características: seu intelecto, sua sensibilidade e sua vontade. Seu intelecto, sua sensibilidade e a sua vontade. Sua sensibilidade, habilidade de sentir as coisas. Ele reage de maneira adequada. Tremendo isso, né, irmão? Qual é a sua sensibilidade? Primeira, que Deus amou. O amor. E o amor não é igual do mundo aí não, irmão. É incondicional. Sabe quando Jesus disse assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, ele limpa. E todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Escute, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Ele estava falando assim, ó: vocês enxertados comigo é a mesma. Vocês são únicos. Vocês são um. Aleluia. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Aleluia, você está enxertado na videira. Se o teu irmão sente dor, Jesus também. Se a tua irmã sente dor, Jesus também. Porque a cabeça está ligado e você está ligado com Cristo. E se você não está, eu te convido a entrar
hoje neste caminho para a glória do nome de Jesus. Quantos acreditam? Jogue a mão para cima e dê um glória a Deus. O amor. Romanos capítulo 15. Me ajude aí, irmão. Versículo de número 30. A sua sensibilidade. Sua sensibilidade é amor, alegria, tristeza e gemido. Ele é uma pessoa amor. Romanos 15, versículo de número 30. Glória seja dada ao Senhor. Eu preciso dizer isto. Nós vamos andar um pouco na Bíblia, mas eu sei o que Deus vai fazer no final deste culto. Ele já falou comigo. Romanos capítulo 15 e o versículo 30. Aleluia, a sua sensibilidade é amor. E rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, Ele é amor incondicional. Ele te ama. Você pode levantar a mão e dizer: eu amo a ti, Jesus. Aleluia. Habilidade de sentir as coisas. Sensibilidade. Ele sente amor e sente alegria. Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 13. Alegria. Atos dos Apóstolos capítulo 13 e o capítulo 2 e o versículo de número 13. Me desculpa. Atos dos Apóstolos capítulo 2 e o versículo de número 13. A sua sensibilidade, a habilidade de sentir as coisas. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. E outros. Aleluia. Alegria. Atos 2:13. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. E outros zombando diziam: estão cheios de vinho e de mosto. Quando o Espírito Santo de Deus veio, eles foram embriagados pela alegria, porque aqui eles achavam que tinham bebido o vinho e estavam alegres. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo e transformou de alegria. Quando o Espírito Santo de Deus vem, a gente está em uma condição de angústia, de tristeza. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem para dar alegria, ele vem para dar amor, ele vem para alegrar, ele vem para te levantar. Ele está aqui nesta noite. Eu estou sentindo ele aqui. Aleluia, oh glória. Aleluia, ele está na casa. Aleluia. E se ele é uma pessoa, ele sente amor, ele sente alegria e também sente tristeza. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. É difícil Jesus me usar assim, mas hoje aprove a Ele, a glória dEle, o poder é dEle para nos usar desta forma. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 30, que diz assim: aleluia. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Aleluia. Ele sente tristeza quando você tem o desejo do mundo de tomar uma birita, de tomar uma cerveja, aleluia, de fazer as coisas desse mundo. Ele diz e te entristece, porque você foi selado pela promessa. Aleluia. Tem crente aqui que hoje, aleluia, vai ser selado pela promessa, pelo Espírito da verdade. Eita, quem concorda comigo, jogue a mão para cima e diga amém. Se ele tem amor, a sua sensibilidade, ele tem alegria, ele sente tristeza, mas ele também geme. Romanos capítulo 8, versículo de número
26, põe lá, irmão. Ele geme. Sabe quando aquele dia, quando você não tem palavras para orar, você dobra o joelho e começa a glória. Glória. Aleluia. E nada. Mas quando de repente você sente o teu quarto ficando com um clima diferente, uma presença que você sentiu aqui nessa noite, e você está lá e o teu coração não sabe o que vai orar. Olha o que ele faz com você. Aleluia. Porque 8:26 de Romanos 8, versículo 26. Eu não sei orar. É verdade, a gente não sabe orar. Aleluia. Tem gente que tem uma oração linda, irmão. Eu acho bonito, porque nos beneplácitos de alguma coisa, dos paracletos, é coisa linda, mas ele te entende da forma que você ora. Mas ele ora, olha, escute só. É da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Quando está fraco, é aí que está forte. Dependência. Eu não sei orar, mas ele ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que convém, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pode sentir ele aí? Eita, Jesus dos crentes. Lamacalabaia, Oramacandaраia. Eu estou vendo algo descendo aqui. É o Espírito. Ele está gemendo. Ele sabe como você entrou nessa porta. Ele está dizendo: eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te levantar. Só quem acredita dá glórias ao Senhor. Aleluia! 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 Ele geme. E quando a gente está em oração, você sente ele te abraçando e te dizendo: eu estou aqui. Eu estava certa feita numa igreja, na igreja do pastor Marco Macário. Hoje ele é pregador dos Gideões. Quando a igreja era bem pequenininha, eu estava lá, meu amigo. Eu estava passando uma situação muito complicada. Era só Deus, pastor Osmi. Nem a minha esposa sabia. É aquelas coisas da gente e Deus. Falei: Senhor, cadê o Senhor? E se prolonga-se por dias. E parece que Deus silencia, não usa profeta. E a gente fica meio que... Eu sentei na frente. Não tinha ninguém do meu lado direito e nem do lado esquerdo. Irmã, começaram a cantar um hino. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Aí logo depois emendou outro hino. Só de cuidar. Eu cuido de você. Eu estou até com ele aqui. Sabe aquele hino que fala assim: eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Agora, Deus cuida de mim na sombra das suas asas.
Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Cante para ele ouvir. E não ando sozinho, não estou sozinho. Deus. Escute, esse horário foi nessa hora. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Agora, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Nessa hora. Lema Suriandarai. Não tinha ninguém do meu lado. Tu entendes o que eu estou dizendo? Uma mão me abraçou e parecia que colocou a mão nos meus ombros, e eu não abri os olhos. Eu achei que era um irmão que veio de longe, lá da porta ou lá do meio, veio me abraçar. E o Espírito dizendo: eu cuido de você. Abri os olhos, quando eu olhei, nada, mas a mão estava lá. E ele me disse assim: eu prometi que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aqui, está na tua casa. Aonde você vai, ele está. Não entristeçais o Espírito Santo. Olhe para o teu irmão com todo respeito. Diga assim para ele: não entristeçais o Espírito Santo. Ele sente tristeza, sente. Gemido, ele geme com gemidos inexprimíveis. Já vou terminar. Intelecto, sua sensibilidade. A última, vontade. Intelecto, para marcar no teu coração. Sensibilidade e vontade. Intelecto. Olha só, olha que coisa tremenda, pastor. Deus me deu agora. Intelecto, sensibilidade e vontade. Cabeça, membro superior e membro inferior, vontade. Quando você tem vontade, eu vou, tem que ir com o que? Com as pernas. Primeiro o intelecto, desce no coração, e a vontade. Ele tem vontade, ele é uma pessoa. Você não pode vê-lo com seus olhos físicos e espirituais. Você não pode vê-lo, não consegue. Uma coisa você consegue, o que? É como o vento, você não vê, mas você sente. Eita! Você sente, tem alguém aqui sentindo, ele está aqui. Ele quer te apossar. Ele quer te abraçar hoje. Ele quer te instruir, ele tem vontade. Escute, o irmão lá de cima no sonoplasta vai me ajudar. Vontade é a capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Ele tem vontade. Quais são? A sua vontade no repartir os dons liberalmente. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso 11. 1 Coríntios capítulo 12 e o verso de número 11. Aleluia, glória a Deus. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como
quer, Ele tem vontade de distribuir os dons literalmente. A sua vontade no permitir ou impedir. Olha que Jesus, que o Espírito Santo fez, aleluia, com Paulo e Timóteo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 7. Ele tem vontade, a vontade dele é no permitir ou impedir. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Lembra quando Deus disse assim, ó, passa para Macedônia? Ele tem no permitir e tem no impedir. Às vezes a gente, a viagem estava marcada, estava tudo comprado, estava tudo certinho, mas não deu certo. Foi o Espírito de Deus que te impediu de ir, porque Ele sabia o que iria acontecer. Ele tem vontade. Muitas das vezes não diga assim, ai, mas foi uma pena eu não ir. A sua vida está debaixo das mãos de Deus. Não é todo lugar que a gente tem um desejo de ir. Não é todo lugar que o Espírito Santo de Deus permite que a gente vá. Não é verdade, pastor? Ele nos conduz. Teve um dia, eu era novo convertido, mas buscava, jejuava, magrinho, só a capa da gaita. Jejuava 60, 40, não direto, né? Até meio-dia. Todo dia, pastor. Teve uma vez que eu tinha uma bicicleta barra forte. E eu saí de casa lá do Gás e falei para minha esposa, eu vou dar uma volta. Ela falou, onde você vai? Eu falei, eu não sei. Só sei que eu estou sentindo vontade de sair. E o Espírito de Deus vai me guiar onde eu vou. Desci, montei na bicicleta. Aquelas catraquinhas pequenas, meu Jesus. E desci. Desci a Avenida do Hipódromo, quem conhece o Geisel ali, sabe. Chegando no panelão, uma voz me disse, vire à esquerda. E eu com a Bíblia atrás, na garupinha. Vire à esquerda. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu estou ficando doido. Calor, irmão. Virei à esquerda. Chegou na esquina, diante entre o panelão e uma lojinha que tinha ali, que tem na esquina agora, que não era lojinha. O Senhor me disse, vire à esquerda, está vendo um portão da casa verde de grade? Eu disse, estou. Bate lá e chama pelo Ricardo. Falei, Senhor, isso aqui para crente que crê, irmão. Isso aqui eu não estou contando, aleluia, para encher de glória a igreja. Eu estou contando a experiência que Ele me deu. Fui bater palma e fica aquela indagação, né? Será que é o Ricardo? Será que é o Ricardo? Bati palma. Eu ouvi lá gritar, espera um pouco, irmão, que já vamos atender você. Não entendi nada. A irmã abriu o portão da casa, coloquei minha bicicletinha. Ela falou, vem, porque meu esposo, o pastor Ricardo, está esperando o senhor. Você acha que tremeu ou não tremeu aquela hora? Irmão, desceu uma glória. Eu falei, Jesus está no comando. Ele tem a sua vontade no impedir e permitir. Era a vontade permissiva dele. Quando eu vejo o homem, o pastor Ricardo lá, com os pés num banquinho, desse tamanho o pé. Aí ele olha para mim e diz, foi o Espírito de Deus que trouxe você aqui.
Porque eu estava orando hoje, Deus mostrou você entrando aqui na minha casa e orando, e eu fui curado. Eu falei, eu não sou doido de levar nada embora, vamos fazer que o Espírito de Deus manda dizer. Pus a mão, não tinha óleo, irmão, isso é para quem crê, não tinha óleo ungido. Falei para a irmã, pega um óleo de soja mesmo. Eu levantei para cima, consagrei, coloquei nos pés dele. É coisa de crente doido, irmão. O pé dele estava grande. Aleluia, a glória de Deus começou a invadir aquele lugar. De repente, o pastor Ricardo fica de pé e ó, Jesus curou a vida daquele homem. Irmão, o Espírito Santo de Deus, ele te leva, e às vezes ele fala com você, e você acha que a voz da tua cabeça é o Espírito. A partir de hoje, ele vai te instruir o que deve fazer, aonde deve ir. Lá seio comenaia. Fica de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Aleluia. Conhece ele. Quando ele mandar você ir, você vai. As ovelhas conhecem a voz do teu pastor. Quando ele mandar você não ir, você não vai. Um exemplo só, meu. Vamos na festa lá. Está descendo. Sabe aquela coisa, pastor? Não vai. Aí eu fui. Jesus dos crentes. Eu vi coisa, irmão. Como diz aí. Deus sabe, conhece todas as coisas. Até que Deus duvide. E minha esposa olhou para mim e disse: era melhor nós termos ficado. Eu vou falar uma coisa aqui que o Espírito de Deus está mandando eu dizer. Você foi separado. Ei, moça, você foi separado. Não é para você andar de mãos dadas com esse mundo. Não. Estou todo arrepiado aqui, irmão. O Espírito de Deus está falando com a igreja. É hora de você romper essa amizade do mundo, que está sendo inimizade contra Deus. Deus sabe o que eu estou dizendo. Alguém aqui precisa ouvir isso. Levassuri andaraia. O inimigo tem armado uma cilada para você lá fora. E ele trouxe a minha pessoa aqui para usar minha vida para dizer que hoje chegou o dia de você tomar uma decisão. Louve que a manchora gastéria, que me não vostebe ou comenerraia. Você está sendo separado, irmão. Como é que? Porque as minhas orações não sobem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as nossas iniquidades faz separação, aleluia, diante do Senhor. Rompe. É hora de voltar. A hora de você pegar. O Espírito de Deus está pronto e está te dizendo: vem, 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 vinde a mim, achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. É hora. Largue as coisas desse mundo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu não estou dizendo disso, irmão. Pastor, eu não estou dizendo disso. Santidade no andar, santidade no falar, santidade no agir. Quais são e qual é, ou melhor, qual é as nossas atitudes diante da presença do soberano? É para você meditar, e eu também. Essa palavra vem aqui, irmão, primeiro. É hora de voltar.
Espírito de Deus quer te apossar. Olha como é que Ele permite. Meu Deus do céu. Deus usou no Antigo Testamento o povo pedindo um rei, deu Saul. Deus usou o profeta Samuel e disse para ele: você vai passar aqui, ó, no sepulcro. Olha só, irmão. Olha só que o Espírito usou o profeta Samuel. Você vai passar, olha, antes dele passar, você vai passar pelo sepulcro de Raquel em Zelza. E ali você vai ver 3 homens, um levando um cabrito, o outro um odre de vinho, de água, não sei. 1 Samuel capítulo 10. E um bocadinho de pão, odre, azeite e pão. Olha o que o Espírito de Deus falou para Saul, orientando ele, antes de ele passar. E você vai ver uns profetas, ó. E você vai entrar no meio deles. Você vai profetizar com eles. E o Espírito de Deus se apoderará de ti. E tu serás transformado em outro homem. Aleluia! Aleluia! Quem entra no caminho é apoderado pelo Espírito. Quem vem para o caminho é apoderado pelo Espírito. E o Espírito de Deus vai te apossar, tomar conta. Você é meu, o mundo não vai te pegar. Você é meu, você pertence a mim. Sabe o que aconteceu falando desse permitir? Quando apoderou dele. Eu vou terminar, pastor. As pessoas que conheciam Saul, eu disse, as pessoas que conheciam Saul, falaram assim: porventura aquele não é filho de Quis? Mas o que ele está fazendo no meio dos profetas? Deus já tinha mudado o caminho dele, através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A última coisa, ele tem a vontade, a sua vontade, no convidar. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Capítulo 13 e o verso de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o verso de número 2. Glória a Deus. Atos 13, verso 2. 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor, olha lá, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Ele separa no tempo certo. Ei, o teu tempo está chegando para a separação do ministério. Eita Jesus, eu recebo, né, alabaia, quer me nacar. Oh Deus, eu recebi algo aqui, irmão. Eu não quero ficar comigo, eu quero repartir com você. É chegado o tempo de separação do Espírito, porque ele está falando: apartai de mim. A hora é agora, o momento é agora, da obra que eu vos tenho chamado. Não é hora de ficar aí, é hora de abrir a boca. É hora. Já vou terminar aqui. Quem quiser depois eu passo pelo WhatsApp esse esboço. Nomes atribuídos ao Espírito Santo na Bíblia. Quem é ele? Escute só. Olha quantos nomes. Espírito, Efésios 5:18. Espírito Santo, Atos
2:4. Espírito de vida, Romanos 8:2. Espírito de graça, Hebreus 10:29. Espírito de adoção, Romanos 8:15. Espírito da glória de Deus, 1 Pedro 4:14. Espírito de inteligência, Isaías 11:2. Espírito de santidade, Romanos 1:4. Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Espírito de Jesus, Atos 16:7. Espírito de Deus, Gênesis 1:2. Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6:11. Espírito eterno, Hebreus 9:14. Espírito do vosso Pai, Mateus 10:20. O Consolador, João 14:16. E também em 15:26. Espírito da verdade, João 16:13. Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1:19, Espírito do Senhor, Juízes 14, verso 16, e Lucas capítulo 4, verso 18, Espírito de sabedoria, Isaías capítulo 11, e o verso 12, o bom Espírito, Salmo 143, e o versículo 10, esse é o nosso Espírito, chamado Espírito Santo. Quer conhecê-lo? Você já conheceu. Quer abraçá-lo? Quer senti-lo mais forte? Quer sentir mais próximo? Quer ser usado? Hoje Deus está dando uma oportunidade, uma porta sobrenatural está sendo aberta para esta igreja. A oportunidade é como se fosse um cavalo arriado. Passa só a primeira vez, monta e vai embora. Eu quero ser cheio do Espírito. Isaías capítulo de número 61. Nemacalamassuri andaraia. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo de número 61. E o verso de número 1 e 2. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre mim. Hoje Ele vai te auxiliar. Ramagando oração. Venha. Aleluia. Venha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Venha. Eu quero receber mais dele. Eu quero ter mais experiência dele. Venha, você que está na campanha, venha. Saia do teu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar.